Olá, pessoal. Nessa aula vamos falar então do problema da designação. Nesse problema, a gente vai ter um PPL no qual os designados, eles estão sendo alocados para a realização de tarefas e devem satisfazer as seguintes hipóteses. Primeiro, existem N designados e N tarefas. Segundo, a gente deve atribuir a cada designado exatamente uma tarefa e a cada tarefa deve ser realizada exatamente por um designado. E, por último, há um custo associado ao designado I executando a tarefa J. E o objetivo nesse problema é determinar as designações a serem feitas de modo que o custo total seja minimizado. Caso as hipóteses 1 e 2 não sejam satisfeitas, a gente pode criar, designados ou tarefas fantasmas, de modo que a gente consiga atender essas duas condições. O problema da designação, assim como o problema de transporte, estão dentro da classe de problemas de otimização em redes. Então, a gente também pode usar o modelo de redes para modelar esse problema. A formulação matemática dele, a gente vai ter apenas variáveis binárias, x e j vai ser a nossa variável de decisão. Ela vai receber o valor 1 se o designado I realiza a tarefa j e 0 caso contrário. Então, como objetivo nesse problema é minimizar o custo total, a função ela fica minimizar z, sujeita à soma dos custos de atribuição de cada tarefa a cada designado, a soma disso tudo. Sujeito a para cada tarefa J, o número de designados, que esse tipo de função está me dizendo é que o número de designados realizando a tarefa J tem que ser igual a 1. E o segundo tipo de restrição diz que para cada designado I, a soma de tarefas que ele vai realizar também tem que ser igual a 1. Essa é a definição do problema da designação. E o x e j maior ou igual a 0. Aqui eu fecho o modelo com as condições de não negatividade, x e j maior ou igual a 0. Não, no final eu consigo que o modelo retorne para mim que x e j maior ou igual a 0 nessas condições, ou ele vai ser 1 ou ele vai ser 0. Bom, para resolver esse algoritmo, existe um método chamado de método húngaro, que é utilizado para a resolução desse problema. Esse método ele tem esses 6 passos e a gente vai entender melhor quando a gente for para a execução do exemplo que eu trouxe para vocês. Primeiro a gente vai subtrair. O primeiro passo do algoritmo é subtrair o menor número em cada linha de cada um dos números da linha. E aí eu vou introduzir isso numa nova tabela. Então, o passo 2 é subtrair o menor número em cada coluna da nova tabela, de cada um dos números da coluna, e introduzir os resultados em outra tabela. Eu vou testar se é possível fazer uma designação ótima. Esse teste é feito determinando o menor número de retas. Eu só posso considerar retas horizontais ou verticais, de modo que eu consiga cobrir todos os zeros. Se o número de retas for igual ao número de linhas, então ok, eu encontrei uma designação ótima. Caso contrário, eu vou para o passo 4. Se eu encontrei a designação ótima, eu vou para o passo 6. No passo 4, se o número de retas for menor que o número de linhas, eu modifico a tabela seguindo essa regrinha, que é subtrair o menor número descoberto de cada um dos números descobertos da tabela, adicionar o menor número descoberto aos números que se encontram nas interseções de retas e números que foram apenas cruzados pelas retas que a gente traçou, mas não se encontram nas interseções de reta, eles são transferidos sem alteração. Então, a gente repete os passos 3 e 4 até que a gente consiga uma designação ótima. E no passo 6, eu faço as designações, de modo que nas posições onde eu tenho elementos zeros, eu sempre vou começar com linha ou coluna que tem apenas um zero e faço as alocações.
né? E à medida que eu for fazendo essa alocação, eu vou cortando a linha e a coluna. O problema da designação é pensado para minimizar o custo total na designação de tarefas a designados. Mas existem situações que eu posso trabalhar com maximização, né? E aí, né, ao invés de conhecer custos, pode ser que eu conheça produtividade, né? Pode ser que a gente conheça retorno. Então, a gente, nesses casos, vai querer maximizar. Então, nesses casos, eu vou para passar para o modelo de minimização, já que o algoritmo ele foi organizado para resolver um modelo padrão de designação, que é minimizando uma função objetivo Z, eu posso fazer isso multiplicando, né, a função objetivo por menos 1, ou a gente usa o complementar, né, daqueles valores que a gente tem ali em relação ao valor fixo. Eu considero um valor fixo e calculo complementar. Então, por exemplo, a gente tem aqui um quadro, né, onde os valores representam os custos de transporte de uma máquina dos locais de depósito para as fábricas, onde elas devem ser instaladas. Então, a gente quer designar uma máquina para cada fábrica de modo que tenha o menor custo nesses transportes, nessa locomoção. Então, eu vou aplicar aqui o algoritmo húngaro, que é um algoritmo bem simples, seguindo aqueles passos que foram listados. Então, no passo 1, para cada linha, eu vou subtrair o menor número de cada uma das linhas. Então, o que eu fiz aqui foi, coloquei o mínimo da linha, que é o lado da tabela, e para cada linha, ó, primeira linha, o menor número é 10, na segunda é 12, e assim em diante. Então, eu vou subtrair de cada elemento da primeira linha o valor 10, né? E isso vai me gerar uma nova tabela, né? Na segunda linha, o valor 12. Então, eu vou ficar com essa segunda tabela aqui, né? Na primeira eu subtraí o valor 10, na segunda o valor 12, na terceira 10 e na última 12. Bom, agora eu vou para o passo 2. No passo 2, a gente vai olhar para cada coluna e vai subtrair o menor número de cada coluna. Então, o mínimo da coluna. Na coluna 1, o menor número é 0. Na segunda, o menor valor é 0 também. Na terceira é 1. E na quarta e última é 3. Então, eu vou subtrair de cada elemento da coluna o menor número, né? Então, a gente vai ficar... A primeira e a segunda coluna se mantém. Na terceira, subtrai 1 de todo mundo. E por último aqui, subtrai 3. Agora, a gente vai testar, né, para saber se essa alocação que a gente tem aí é a ótima. A gente vai tentar cobrir os zeros com o menor número de linhas, né, de retas horizontais ou verticais. Eu não posso trabalhar com retas na diagonal, né? Então, eu tenho que tentar encontrar o menor número de linhas para cobrir, né? O menor número, com 2 eu sei que eu não consigo, mas eu consigo cobrir com 3, né? Conforme a gente vê isso, eu usasse uma linha na primeira coluna, outra na segunda linha e outra na última linha. Eu consegui cobrir todos os zeros. Como o número de linhas que eu precisei usar, né, o menor número de linhas para cobrir o número de zeros, ele não é igual ao número de linhas do meu problema, significa que eu ainda não encontrei uma alocação ótima. Então, eu vou para o passo 4, né? O que o passo 4 me diz é que eu tenho que olhar para o menor valor descoberto, né? Ou seja, os que estão fora dessa parte aí, dessas retas aí que eu usei, desse colorido aí em bege. Então, eu vou usar o menor descoberto, que é o 2, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou subtrair 2 de cada número descoberto, tá? Os números que estão na interseção, eu vou acrescentar de 2. Então, por exemplo, esse 2 aqui vai aumentar para 4.
E os que são apenas cruzados por retas, eles vão ser mantidos. Então, eu vou manter o 0, o 0 e o 3. Então, eu vou fazer isso tudo numa nova tabela. E aí eu vou ficar, né, com essa nova tabela e vou novamente me questionar se eu tenho uma designação ótima. Então, eu vou tentar ver qual é o menor número de retas que eu preciso para cobrir todos os zeros, né, retas horizontais ou verticais. Nesse caso, eu não vou conseguir mais com 3, eu só vou conseguir com 4, ou seja, o número mínimo de retas para cobrir todos os zeros é exatamente o número de linhas do meu problema. Então, significa que eu acabei de encontrar uma designação ótima. E aí eu preciso determinar, né, quais são as alocações de máquinas a fábricas. Então, eu procuro pela linha que tem o menor número de zeros, né, a menor linha ou a menor coluna e faço essas atribuições. Elas têm um número muito parecido, então eu vou começar fazendo aqui a atribuição na primeira, tá? A primeira ali, o primeiro zero que aparece aqui eu vou alocar, né? Eu coloquei aqui em vermelho, vou fazer uma alocação aqui. Como eu estou fazendo uma alocação aqui, eu tenho que cortar a linha e a coluna, né? Porque eu não posso mais atribuir nenhum designado para tarefa e nenhuma tarefa para aquele designado. Então, eu corto tanto a linha quanto a coluna. Aí eu vou para a próxima, onde eu tenho o menor número de zeros, que no caso ficou sendo a terceira linha, né? Então eu vou fazer a alocação aqui nesses zeros. As alocações é sempre nos zeros. Faço aqui a alocação, cortei a linha e a coluna. Agora ficou tudo igual, né? Então tanto faz, né, a escolha que eu fizer. Posso ter respostas diferentes, mas que vão me dar o mesmo custo total. A escolha aqui é arbitrária. Então, eu posso selecionar esse como sendo a minha terceira alocação, cortei a coluna e a linha e restou esse último aqui. Então, a resposta que a gente tem é: a máquina 1 vai ser levada, transportada para a fábrica 1. A máquina 2 vai ser transportada para a fábrica 2. A máquina 3 vai ser transportada para a fábrica 4, enquanto a máquina 4 restou ser transportada para a fábrica 3. E aí eu somo os custos, né, dessas alocações, que me dá um custo total igual a 50.